Então, que tenhamos uma boa tarde. Vamos ver algumas perguntas antes do nosso tema. Perguntaram na semana passada e não deu para eu responder. Vou fazer uma pequena cirurgia nos olhos, cisto, estou apavorada, não sei lidar com doenças. Já que vamos morrer mesmo, para que ficar doente? Não aceito, não quero ouvi-lo para me... eu quero ouvi-lo para me acalmar. Obrigado. Então, o que nós precisamos entender é essa passagem encarnada num corpo físico aqui na Terra como personalidade, nada mais é do que uma experiência. E quando a gente não usufrui dessa experiência, não tira lição dessa experiência para o nosso fortalecimento, para a nossa melhora sobre todos os aspectos, a gente perde a oportunidade tão bendita proporcionada a cada um de nós e gera medo. O medo vem dores vem sofrimento vem a perda da oportunidade de aprender com essas matérias benditas. Então, já que estamos num momento crucial, num momento difícil, de vicissitudes pesadas, que não deixemos caminhar para o sofrimento, que fiquemos com a dor necessária. É difícil, é dificílimo para todos. Não tem um que cursa essa escola dizendo que não enfrentou dificuldades. Todos nós enfrentamos. Agora, sofrem aqueles que não entendam ou não queiram entender que essa escola é bendita para aprendizado, lições, valorizar as coisas boas, aprender com as coisas ruins e, mesmo estando aqui num mundo muito denso, num sistema doentio, nós podemos adquirir a paz de espírito. Depende como vamos lidar com essas matérias que o Pai nos concedeu. Medo só traz doenças emocionais. Quem tem medo é porque não trabalhou como deveria ter trabalhado, com a fé, com a certeza que o Pai emana e dirige todos os seus mensageiros para nos veturar, para nos guiar, para nos ajudar. E a gente muitas vezes não acredita nisso, acha que estamos abandonados, acha que tudo que acontece conosco é ironia do destino, e não é. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo necessário para esse aprendizado, e muitas vezes para resgate. Bom, então vamos ver mais algumas colocações. Também na semana passada nós falamos de estar nos utilizando também na alimentação, e um irmão perguntou qual seria a dieta mais indicada para que pudéssemos estar mais sutil. Bom, é sabido que a gordura animal é muito densa espiritualmente falando, sem contar o lado do físico, que é altamente prejudicial. Muitos acham que a carne é um alimento sensacional para a nossa saúde, é um dos alimentos que mais traz câncer para a nossa caminhada. E segundo estudos, toda essa carne vermelha que a gente vê no açougue, ela não é original, ela tem muito corante, tem muita substância ali que cancerígenas. E sem contar a gordura, nesse aspecto eu não quero entrar, porque eu não sou
muito expert nesse assunto, o que a carne faz com o corpo físico. Eu sei o como é tão prejudicial espiritualmente falando. Mas cada um está no seu tempo, cada um vai despertar na sua hora. Mas quem sabe, corre atrás, lê, pesquisa, comece a entender o que vem a ser um ciclo evolutivo, qual é a função do animal, por que ele está ainda no reino animal, o que ele está fazendo e trabalhando para se tornar uma personalidade. Falta muito, está pouco, e vai encontrar. Eu aconselho que leia a Fisiologia da Alma, de Ramatiz, Fisiologia da Alma. Aconselho também fazer pesquisas a respeito. Baba tem muitas informações, deixou muitos legados a respeito de se sutilizar através de deixar de comer carne e tantas outras coisas. Ele sempre dizia nas suas colocações: o homem é o que pensa e o que come. E nós, de uma forma mais abrangente, através do plano que nos assiste, nós podemos estar percebendo que, através de pensamentos, palavras e ações e alimentação, é que se sutiliza. E alguém pode estar falando assim: poxa vida, mas o Hitler era vegetariano, não comia carne. Aí alguém muito sábio disse: nem todos os vegetarianos são perfeitos, mas todos os seres perfeitos são vegetarianos. Então nós caminhamos para se sutilizar sobre todos os aspectos, dentre eles a carne. E quem come carne acha que fora da carne não tem outro alimento. Muito tempo atrás eu cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, eu não como carne, o que eu vou fazer para você? Eu falei: tudo menos carne. Tudo menos carne. Porque quem come carne tem como base aquilo, a carne é o alimento. Tirou a carne, tirou a comida. E não é assim. E ninguém está falando mal de quem come carne. Vai chegar seu tempo que você vai achar que deve ou não se utilizar nessa encarnação, ou na outra, ou não. Aí é cada um. Mas a gente só relata para ajudar na reflexão. Então, vamos... Quando se retira algum órgão, o que representa espiritualmente? Não tem processo. Quando se doa um órgão, quando se retira, não tem problema nenhum. Porque quando o ser não precisa e não deve receber aquele órgão, ou tirar e não seguir as suas experiências como uma personalidade encarnada, vai desencarnar, vai rejeitar, e quando for necessário, o cosmos conspira, não tem problema nenhum. Segundo a espiritualidade, doar órgão é uma questão de fraternidade. Todos aqueles que assim puderem fazer, que façam, sem problema nenhum energético, espiritual, não vai ter processo nenhum de ligação simbiótica. Então, segundo o espiritual, é um processo de caridade, fraternidade. E quando se retira algum órgão, rim, alguma coisa, tal, não tem problema nenhum espiritualmente falando. O que nós precisamos entender é não deixar as nossas vibrações abaixarem. E como que a gente deixa as nossas vibrações abaixarem? Através de sentimentos negativos. Todas as vezes que a gente gera sentimentos negativos, nossas vibrações despencam. E nós vivemos em função de sintonia.
Matéria atraindo matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância. Isso é força atrativa, é sintonia. Então a gente vive daquilo que vibra. Nós somos aquilo que aprendemos, nós somos o que vibramos daquilo que aprendemos e executamos. Então, para que nós permanecemos com as vibrações elevadas, é estar uno com os princípios divinos. E o que é uno com os princípios divinos? O amor verdadeiro. Aí falou numa explanação aqui no PowerPoint, que o amor não é tão importante quanto a fraternidade, a caridade. Alguém lembra disso, passando aqui? Falou, quem é fraterno usa o amor. Quem é generoso está usando o amor. Então o amor, ele tem várias facetas, como o ego tem várias facetas. Para que a gente possa perdoar alguém, se a gente não usar do amor verdadeiro, fica difícil da gente perdoar com o ego, porque o ego ele derruba com suas facetas. Eu tento diminuir o orgulho para poder perdoar, vem uma ostentação, uma vaidade, outras facetas do ego. Agora, quando eu tento perdoar com a consciência crística, através do amor incondicional, tudo facilita. Eu tenho percepção mais clara, eu entendo o verdadeiro significado desse perdão. Então, quando eu uso o amor, por isso que Jesus enfatizou, se tiveres com dificuldades de cumprir todos os mandamentos, que se baseiem no primeiro, pelo menos. Se baseando no primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, você vai ter muita facilidade de ascender e viver na plenitude do amor incondicional. Então, esse é o caminho para que nós possamos elevar as nossas vibrações. Quando estiver pensando mal, agindo mal, falando mal, fazendo mal, nós estaremos abaixando nossas vibrações. Abaixando, o que vai acontecer? Vai ficar força semelhante atraindo força semelhante. Nós vamos descer as vibrações para o astral inferior. E o astral inferior é onde habita a maldade, aonde tem esses irmãos trevosos, aonde tem os vampirizadores, os subjugadores, os seres que querem o mal do seu semelhante para o seu próprio bem. E aí eles vão fazer, cada um que esteja uno com suas vibrações, de escravos energéticos, escravos doadores de ectoplasma e tantas outras coisas. E quando estamos com baixas vibrações, o nosso emocional automaticamente está aberto. Automaticamente a gente abre o nosso campo emocional. Abrir o campo emocional, se instala doenças emocionais. A primeira coisa que faz é bloquear chakras. Nós temos centros de forças. Centros de forças é que gira. Quanto mais sutil, mais desbloqueado, mais rotatividade. Isso funciona com o eixo longitudinal da Terra. Quanto mais ela se verticaliza, mais rotatividade subatômica ela adquire. Isto adquire muito mais energia sutil fotônica. E o nosso chakra é a mesma coisa. Quanto mais lento, menos resplandecimento de luz, mais baixas vibrações, mais o astral inferior, que é onde habita o emocional, abre, fica aberto, mais doenças emocionais vêm, sem que a medicina terrena tenha diagnóstico disso. Vai fazer exames, seus exames, suas taxas, está tudo bem. E difícil de diagnosticar. Começa a vir furúnculo, alergia,
estresse, depressão, e desencadear um monte de coisas, de doenças emocionais. Então, por sua vez, os chakras vão ficando bloqueados, eles absorvem menos prana, que no prana tem os nutrientes, as substâncias necessárias para átomos, células e moléculas. Aí nós vamos desencadeando uma desarmonia total na nossa matriz energética, glândulas endócrinas não sendo alimentadas, que por sua vez não alimenta átomos, células e moléculas. Então, é um Deus nos acuda. Se a pessoa souber realmente o que ocasiona estar para baixo, baixa autoestima, ela faria qualquer coisa para levantar essa autoestima. Mas muitas vezes, muitos de nós nem sabemos o que significa tudo isso. Natal chegando. Natal deveria ser para que nós pudéssemos refletir, principalmente, os legados que Jesus deixou. Poucos fazem isso. Poucos se baseiam em presente, muitos se baseiam em presentes, em bebidas, em leitoas com azeitona no olho, e aí vai. E aí vai. E poucos entendem o verdadeiro significado do Natal. Ah, mas Natal não foi dia 25, a Igreja Católica, não importa, não importa. Importa que tem um dia para que nós possamos fazer uma reflexão. O que esse mestre nazareno deixou de legado? O que ele veio fazer? O que ele ainda, e quanto mais a gente precisa dele, mais presente ele está. Mas muitos não querem saber disso. E acaba passando em branco o verdadeiro significado desse Natal. Então, que possamos ter essa data natalina, esse final do ano, para que nós possamos passar por reflexão. Como foi meu ano? O que eu me propus a fazer esse ano? O que eu consegui? Quanto eu me esforcei para aquilo que eu criei de meta, de ideais, de propósitos. Ah, mas eu não fiz nada disso. Então que faça agora, esse ano que vai entrar, 2019, ainda vai ser anos, alguns anos mais, de muito sacrifício, de muito empenho, por causa dessa revolução de conceitos e paradigmas, está mexendo tudo, está tacando farofa no ventilador, então está um rebuliço. Então que possamos traçar uma meta. O que eu quero para mim? O que eu quero de mim para os outros? E como que eu vou fazer isso? Aonde que eu posso estar me fortalecendo para isto? Enfim, reflexões. E junto com essa reflexão, se autoconhecer. Qual é minha força? Qual é minha aptidão? O que eu gosto mais de fazer em prol de uma caridade, uma fraternidade? Quantas lágrimas eu enxuguei esse ano? Quantos sorrisos eu dei? Quantos aborrecimentos eu causei? Tudo isso faz parte para quem quer trabalhar objetivamente o crescimento espiritual. Senão vai perdendo minutos, horas, dias, anos importantes para a nossa evolução. Quando a gente tiver uma compreensão do que significa um salto quântico consciencial e dimensional para uma nova etapa superior, nós vamos sentir o quanto estávamos presos, o quanto não sabíamos que era tão bom esferas superiores. Aí nós vamos chorar leite derramado. Por que eu fiquei tão preso com coisas insignificantes, coisas que não tinham a menor valor para que minha atenção pudesse estar voltada, gastando energia emocional, com toalha no chão, com luz ligada, pasta de dente mal apertada,
com porta da geladeira mal fechada, essas coisas que diariamente muitos gastam energia a troco de banana. E para o autoconhecimento, que é bom, para usar de uma fraternidade, de uma caridade, de uma compaixão para com seus semelhantes, se amar, se respeitar, tudo isso a gente vai deixando de lado. Estou perdendo a força para resolver algo que preciso. Como proceder? Descansar. A coisa que mais o plano espiritual fala para todos nós. Quando está exaurido, descansa. Descansa. Desanuvia. Dá uma volta. Tira um tempo para cada um de nós. Tira umas férias. Descansa, renova a energia, porque a gente fica bitulado em determinada situação, até para fazer o bem. Quantos chamamentos, esse ano, um deles, foi um ano bastante pesado e a gente repercute tudo no final do ano. E os mestres pediram que se eu pudesse prometer que eu ia descansar, não fazer nada nas férias. É para todos nós. Para todos nós. Chega num determinado momento, a gente está cansado. A gente está exaurido de alguma coisa, até na supraconsciência, até inconsciente. A gente fica e precisa passear, precisa desnuviar, precisa descansar. Então, o conselho que me deram, eu estou passando para todos, porque todos nós precisamos. Todos nós, de alguma forma, ficamos bitulados no nosso dia a dia, nas tarefas diárias. Então, que tiremos um tempo para nós, para renovar essa energia. Qual é o melhor caminho para estar uno com o Criador? É o caminho da fraternidade, é o caminho do perdão, é o caminho da alegria, é o caminho da gratidão. Fora disso, evidentemente que tem muito mais virtudes, mas fora desses princípios que tanto os mestres Sananda, Jesus, nos orientou, para que pudéssemos estar atentos, tudo é blá, blá, blá. A gente fala muito aqui, não como crítica do processo de religião, como que a humanidade até agora procurou se religar a Deus de uma forma bem equivocada, atrapalhando a evolução dos fiéis, que por sua vez, grande parte deles está na ignorância, e sendo presa fácil para os falsos profetas manipularem, subjugarem, se enriquecerem e implantar dogmas através de religião. O que mais tem nessas religiões? E o que menos se conecta fraternalmente com o Pai. O que menos se conecta fraternalmente com o Pai, com objetividade sincera. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, depois tudo mais será dado como acréscimo. Perdoa, ouve a música do São Francisco, não precisa ser muitas vezes por dia, 35.000 vezes só. Aí nós vamos nos lapidando, nós vamos entendendo o que é conectar verdadeiramente com o Pai. Não é só ficar rezando, não é Pai Nosso da vida, muito embora as pessoas que cumprem o Pai Nosso, a Ave Maria, se foi distorcido, se não foi, tem um significado de conexão. Mas não, é só automatismo. Encata numa quinta, perdoar as nossas ofensas, enquanto tem perdoado quem tem me ofendido, nem sabe o que está falando. Então isso daí é hipocrisia. Muitos de nós usamos dessa hipocrisia para conectar com o Pai. Acha que ficar rezando o dia inteiro, triste, se conecta com o Pai.
acha que se fizer promessa, levar cruz, tanto se autoflagelando, se conecta com o Pai. Não é assim que se conecta com o Pai, porque o Pai está com a energia para todos, e nem todos alcançam essa energia por não saber o verdadeiro significado dessa conexão. Então, quando Jesus disse, fora da caridade não há salvação, perdoai 7 vezes, 70 vezes 7, amai os vossos inimigos, para muitos de nós entrou por aqui, saiu por aqui, não tem significado nenhum. E é exatamente isso, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Isso não foi distorcido das Escrituras. Não tiveram coragem de distorcer isso que Jesus deixou. Então, quando a gente quiser realmente se conectar com o Pai, estar sentindo um paraíso interno, que procuremos usar da compaixão, do perdão, do amor verdadeiro e incondicional. A maldade, eu estou tirando, e eu fiz algumas colocações em função de alguma pergunta, e para ficar mais fácil de entender. A maldade ainda impera na terra. E como? E como? Não faz muito tempo a gente assistiu no Haiti, aquele ditador que fazia pacto com voodoo. Ele declarava, passava ao vivo os seus rituais de voodoo para impressionar aquele pessoas daquele país, e para impressionar dizendo que ele tinha poderes, quem não seguisse, ele tinha o poder de atrapalhar a vida e matava. Nós vemos, quem lê a respeito do Kim, o ditador coreano, vai ver o quanto de brutalidade, de maldade. O tio dele, só porque estava tendo algum poder, matou o tio dele. O irmão, porque não sei o que, matou o irmão. E não quer saber, não quer, é o poder. E tantos outros, Hitler passou com essa maldade toda, tantos outros ditadores, tantos outros seres maldosos que estão na terra, cruéis, que não têm compaixão, que mata simplesmente por causa do poder, os Illuminati sustentando eles. Por que eles têm força? Por que eles fazem isso? Porque nós, de alguma forma, os terráqueos, os humanos que habitam aqui na Terra, sustentam esse governo oculto. E esse governo oculto tem muita força para assessorar esses líderes, principalmente os governamentais. Eles têm forças. E a luz só balanceando, até aqui pode chegar, mas daqui não pode. Então a luz fica controlando para não ultrapassar os limites. E isso tudo que está acontecendo é porque nós estamos sendo coniventes com isso daí. Alguma maldade, algum não perdão, alguma revolta, alguma raiva, alguma vingança, tudo gera energia para o governo oculto. Quando a gente ajuda, quando a gente abraça, quando a gente tem uma palavra amiga, gera uma energia que fortalece a luz na terra. Então não é Deus que não está tendo força para tirar esses malfeitores, esses equivocados. Não é Deus, não é a luz. É nós que estamos segurando ainda, nós que estamos fortalecendo esse outro lado. Então, nunca possamos pensar que a luz está perdendo para as trevas. Nós estamos no mundo denso, onde a dualidade permite uma diversidade que atue até um determinado limite. Fora disso, os seres da luz, eles intervêm e não deixam mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Bom, aqui está falando então uma doença que a medicina diz não ser grave, mas também não tem cura. Estou ameaçado de demissão por conta disso. Já expliquei no trabalho que não é contagioso. O que faço? É kármico? Parece trabalho de macumba. Bom, faço melhor. O que nos compete diante de qualquer circunstância, de qualquer processos difíceis de enfrentar, é fazer o melhor. Nunca desanimar porque um falou isso, porque por causa disso, daquilo, faça o melhor que puder. E se contenta com o resultado do melhor que pôde fazer e nunca desistindo dos seus ideais. Não é porque eu preciso me contentar daquilo que eu fiz que eu vou parar de lutar. Não, eu vou continuar lutando. Mas muitas vezes a gente quer o resultado na nossa hora. Quer que tudo seja de acordo com como a gente pensa que deve ser. E muitas vezes não é. Nós estamos num processo. Esse mundo ainda gera uma energia de provas e expiações. Está no final, mas gera ainda. Nós estamos aqui para resgatar muitas coisas. Poucos vieram aqui e que não fazem parte do processo kármico. Pouquíssimos que vieram em missão. Mas a maior parte veio para resgatar algo. E isto pode ser uma bênção. Quando há aceitação, resignação, paciência, fé. Porém, nunca deixar de lutar por seus ideais. Porém, nunca deixar de fazer o melhor que pode. Tem pessoas que vai na justiça, pega o melhor advogado, gasta todo o dinheiro, tem certeza que está certo, e a justiça vai contra, dá tudo errado. Tudo tem empecilho para ir contra ele. Pega um advogado dá um nó nele, só pega dinheiro. Pega outro advogado, faz a mesma coisa. O que será isso? Será que é azarado? Não existe azarado. Existe causas e efeitos. E quando a gente luta para aquilo que julgamos que é do nosso direito, e vamos nos melhorando, aprendendo as lições, tornando uma pessoa melhor, tudo é dinâmico, nada é estático, todos os problemas são resolvidos de um jeito ou de outro. Ou de um jeito desarmônico que ocasiona sofrimento, ou com um jeito mais harmônico que vai mais rápido e com mais sabedoria. Então, o que aconselha a espiritualidade? Sempre nos aconselha, diante de todas as vicissitudes que devemos passar, porque nada chega até nós de graça. Isso aí é ponto pacífico. Que façamos o melhor que estiver ao nosso alcance, trabalhando sempre com aceitação, resignação, paciência, fé, desenvolvendo muito mais condições de sabedoria para resolver esses problemas. Perguntas? Oi. Voltando aqui à pergunta inicial sobre a alimentação, é importante esclarecer, não existe nenhum problema, nenhum impedimento, independente de ramatismo, no consumo do peixe. Né? Pelo contrário, então em razão de que existe a formação de uma alma grupal. Então essa é a definição, né, do porquê de que um peixe, né, não é necessariamente um impeditivo, muito pelo contrário. Então é importante esclarecer o seguinte: nesse momento, quer dizer, essa ligação, né, o que existe propriamente em relação a ser uma alma grupal. Por que, sendo uma alma grupal, o peixe não é um problema de consumo? Bom, o que o Ramatiz, seu irmão, colocou o seguinte, em relação à alimentação. Em alguma literatura, não sei se foi essa na Fisiologia da Alma, Filosofia da Alma, o Dave Stones tem Filosofia da Alma.
do Joshua David Stone, parece que é fisiologia da alma. Bom, o que ocorre é o seguinte: o Ramatiz diz o seguinte: se tivermos com dificuldades de parar com toda a gordura animal, para que a pessoa que come carne muitas vezes não entende que é comer carne. Você chega num restaurante, você fala assim: eu não como carne. Eu tenho um franguinho aqui. Companheiro, frango é carne. Então eu tenho um peixinho. Companheiro, peixe é carne. Então eles acham que carne é só carne vermelha, aquela tingida. Então não. Para que nós possamos entender, gordura animal é que tudo que tem olho. Tudo que tem olho. Peixe tem olho? É gordura animal. Camarão tem olho? Gordura animal. Se não puderes parar completamente e sentires necessidade e vontade, que fique a colocação dele, que fique pelo menos no peixe. E ele esclareceu que peixe ainda, de todos que estão se individualizando de um processo de alma grupal, é o que mais está num processo primitivo de um conceito de alma grupal. Já viu um cardume nadando, um vira para cá, todos viram imediatamente. É como se fosse um comando único, para que faz assim, como que todos pensam na mesma hora virar. Então, isso foi uma explicação que a espiritualidade deu, que se tirar uma parte, não vai prejudicar a evolução daquela espécie para um dia se tornar uma parte individualizada. Agora, o gado, o cachorro, o gatinho, o golfinho, o chimpanzé, tem cavalo e tal, já estão num processo final de alma grupal e já está tendo algum insights de consciência para sua individualização. E quando interrompe, esse ser dificulta muito para que possa voltar numa programação novamente e para chegar a esse ponto, para uma individualização. Tanto quanto é prejudicial um aborto, uma eutanásia, um suicídio, há necessidade da gente também ter consciência o quanto interrompe um processo evolutivo de uma mônada, de um grupo monádico, que por sua vez está esperando todos esses seres se individualizarem, passar por uma consciência, expandir uma consciência, chegar numa consciência crítica, dar um salto quântico, consciencial e dimensional e sair de uma personalidade e ir para uma alma, da alma para o espírito, do espírito para ser absoluto em Avona. Quem quiser aprofundar, aconselho que leia o livro de Urântia, que explica tudo isto. O livro de Urântia. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Num grupo, gastam 5 anos para ler, o que nós gastamos. Sozinho, para entender, uns 15 anos. Não é tão difícil, levando em consideração que muda conceitos, sabe, a gente vê de outro ângulo, tem também para animar aqueles que são devotos e gostam muito de Jesus, a vida de Jesus na íntegra, segundo o plano espiritual, é um dos livros que tem menos distorções. Evidentemente que toda canalização, quando usa uma personalidade, sempre há não há total sintonia e sincronia, sempre há um animismo, mas eles disseram que foi muito bem elaborado, não tem canais escritos, quem canalizou,
e foi canalizado uns 60 anos atrás aí. E agora está chegando com muito mais força ao conhecimento de muitos seres que estão querendo saber coisas novas, ligado à multidimensão. Quem mais? Voltando ao campo da energia, um exemplo, se a pessoa chega, assiste um filme pesado, tá? ou escuta um som pesado, como rock pesado, um exemplo, e por aí mais. No caso, baixa o nível vibracional, né? Então, é aconselhável as pessoas, principalmente antes de dormir, evitar filmes que mexam no emocional, porque é tudo diretamente proporcional. Você vai ter acesso em função do nível de vibração que você está no momento. Você está deitado, ansioso, preocupado, triste, você vai ter contato mais com seus níveis de consciência, onde habita as anomalias. Então vem aquele pesadelo, vem coisa, você fica cansado, você não descansa direito, você fica bastante desarmônico. Quando você está calmo, meditativo, em paz, nós temos facilidade de acessar os corpos superiores que não têm anomalia, onde a gente percebe entre linhas, assim, intuitivamente, o que esses corpos estão vibrando. Eles estudam biologia cósmica, matemática cósmica, química cósmica, tudo cósmico. Não é mais 1 mais 2 são 4, 1 mais 2 são 4, não, é outra. Por isso que as crianças têm dificuldade, as crianças cristal, de se adequar aqui, quando vem cumprir a missão, ele se passa por imperativo, porque ele só estuda matérias cósmicas. Chega aqui, 2 mais 2 são 4, não aguenta. Ela fica agitada, fica querendo tal. Então é isso que ocorre. Quando a gente está calmo, tranquilo, nós acessamos os nossos corpos superiores de uma forma mais consciente. Quando nós estamos agitados, nós acessamos os níveis de consciência. São pastas de informações ligadas a nós mesmos, onde tem fobias, traumas, sentimento de culpa, medo e tantas outras coisas. Perde a rotatividade. Ele chama de bloqueios. Faz. Aqui em outros lugares de devoção fazem. Todos fazem. Mas assim, aí a gente está emocionalmente com a situação. Em casa, quando não estiver dentro da egrégora, como fazer para realinhar o chakra mediante uma situação difícil? Mas uma situação muito difícil mesmo, que você está vivendo de prova. Trabalhar em cima. Como? Você tem, quando a gente conhece o caminho, é uma coisa. Quando tem que trilhar esse caminho, conhecendo, é outra coisa. Então, muitos conhecem o caminho, muitos não conhecem o caminho, muitos não querem conhecer o caminho. Muitos conhecem o caminho e trilham o caminho usando da sua sabedoria. E como que a gente chega no caminho para usar a sabedoria e para trilhá-lo de uma forma mais correta? Treinando. Hoje eu vou experimentar ficar orando diante dessa situação que está ocorrendo aqui em casa. Eu não vou me envolver, ou não vou me envolver como eu me envolvi ontem. Porque não tem jeito a gente dar um spin de um dia para o outro. Eu, depois dessa palestra, vou chegar em casa, está um tumulto tremendo, eu vou ficar lá no canto. Assim. Vai nada, é difícil. Porque aquilo foi construído dias e dias, meses, anos e anos.
E não é num dia que eu vou transmutar tudo isso. Então eu vou me conscientizar, eu não preciso disso, eu não posso estar nisso, eu quero estar longe disso para ajudar isto, não para absorver isto, para me prejudicar nisto. Então eu tenho que ter essa consciência, e tendo essa consciência eu vou treinando cada dia. Pô, eu posso diminuir um pouquinho menos que eu me envolvi ontem, isso eu posso, um pouquinho você pode. Insignificante, mas você pode, mas todo dia um pouquinho, final do mês é um alqueire. Porque no meu caso, vou até revelar, o meu batimento cardíaco está sendo realinhado. Ah. Então não é nenhuma coisa de fora. Por isso que eu falo que é uma prova, porque às vezes eu acho que eu vou escalar o Everest. E aí eu às vezes tento me concentrar na prece e nem sempre eu consigo. E por isso que eu estou tendo. Eu estava aqui antes de começar a palestra, estava passando um menino de Angra dos Reis pedindo um pão. Quem chegou um pouquinho mais cedo, viu. Esse menino estava na grade, falou, moça, para uma mulher rica, de uma casa bonita, ele 9 anos na grade. E ele, moça, tem um pedaço de pão duro para me dar? Quando você está fragilizado, tudo te afeta, te mexe com o seu emocional. E como eu estou no final do ano, meio cansado, e começou a mexer. Eu falei, pô, eu não posso baixar minhas vibrações, uma porque eu vou dar palestra, outra porque não é bom para mim. Comecei a fazer um trabalho de respiração. E deixa eu contar a historinha para quem não viu, porque tem muita gente já curioso para saber. Então a mulher falou assim, onde você mora? Ah, o moro está lá. E cadê seu pai? Meu pai abandonou minha mãe. E sua mãe trabalha? Ela trabalha, mas não tem dinheiro para comprar comida para gente e tal. E a mulher foi se sensibilizando. Ela largou a planta. Ela falou, tá bom, eu vou buscar, mas não tem pão duro. Serve pão fresquinho? Ela falou, não, mas não precisa de pão não. A senhora já conversou comigo. Sabe, essas coisas, muitas vezes a gente não dá atenção, muitas vezes a gente passa perto de alguém que está jogado na rua, achando que é um bandido. Vai para os quintos dos infernos, me enche as paciências, não, você é ladrão. Quantas vezes nós ouvimos isso na rua? A gente não sabe a história dele, a gente não sabe o que ele precisa. Muitos criticam a gente porque nós temos uma postura igual para muitos que necessitam, porque tudo que a gente oferece ao universo, ele retribui. Então, a gente precisa mudar a forma de pensar. Eu não preciso dar dinheiro, eu não preciso das coisas materiais. Se puder, tudo bem. Eu vou ver quem realmente precisa. Se não puder, dá uma palavra amiga, faça uma oração, porque muitos precisam. Essa criança saiu correndo, eu não preciso de pão não, a senhora já conversou comigo. Só uma palavra, velhinhos no asilos, não dorme direito, vive em função do passado, eles juntos lá, um não aguenta mais ouvir a história do outro, é todo dia a mesma coisa. Vai alguém de fora com uma pilhazinha, vai alguém de fora com um sabonetezinho que não vai atrapalhar o seu orçamento. Senta no banquinho lá, fica meia hora só fazendo assim, não precisa falar nada, só fazendo, só escutar. Vai contar a história, vai dormir direito, porque a família abandonou. Não tem pai, não tem mãe, não tem filha, não tem filho. Está lá. Isso é fraternidade, a gente pode ajudar e muito. Nós nos envolvemos muito emocionalmente, basta uma televisão dar um anúncio aí tem 12 crianças lá na Tailândia preso, eu gostaria de ir lá, ajuda essa daqui, criatura, não precisa ir lá, tem bombeiro, especialista lá, não, a gente quer no sensacionalismo, envolvido emocional, porque alguém falou, porque tinha uma musiquinha no fundo, mas comumente nós não usamos da fraternidade, nós não usamos nem da oração, nem dos pensamentos positivos para ajudar as pessoas. Isto é trabalhar
numa conexão sincera com o Pai. Isto é conectar com o Pai sinceramente, não esses dogmas instalados nas igrejas, templos, sinagogas. Traz seu dízimo, que o falso profeta está precisando de muito dinheirinho, porque metade eu mando para Deus, via Sedex. Não sei se distravia pelo Supremo por aí. Mas, aí, sabe, essa hipocrisia que precisamos parar com isso. Pelo menos aqueles que querem trabalhar com mais objetividade. Tinha outra pessoa? Só que em relação a esse fato de Ana Correia, do menino, quer dizer, isso aí é apenas uma observação, um registro, né? É como você falou há pouco, quer dizer, o amor, ele tem facetas diferentes, não é isso? E a caridade também é multifacetada. Da mesma forma que o ego também, você falou do ego e falou do amor. Eles têm faces diferentes. Então a caridade, ela na verdade não existe um padrão caridoso, né? Quer dizer, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então ela tem facetas diferentes. Então esse caso, para ele, propriamente foi muito mais representativo do que para ela. Exato. Oferecer o pão. Porque tem pessoas que pensam que vão na verdade, proporcionar grande caridade, conforme você já falou, quando ganharem só na loteria, né? Tirar todo mundo da rua e tal. Então, na verdade, não é isso. Ela, a caridade, se coloca, se manifesta de maneira bem simples. E muitos acham que não é capaz de ser fraterno, de ajudar. Eu não consigo nem resolver minha vida, como que eu vou ajudar outra pessoa? Nunca pensemos assim, sabe? É ajudando outra pessoa que a gente vê que tem força para resolver os nossos problemas. É quando a gente modula essa energia para direcionar para o nosso irmão, é que ela nos sustenta. Primeiro ela passa por nós. Quem está dando um passe magnético, um jorei, magnifale healing, um reiki, sei lá o que, com amor, está se beneficiando primeiro. Por isso que não precisa nem se auto-aplicar. Só o fato de passar para alguém, você já está se beneficiando. Você já está beneficiando. Então, nós falamos aqui, a pessoa que trabalha dando um passe numa cirurgia espiritual, eles já estão passando pela cirurgia espiritual, eles já estão recebendo o passe. Sabe, uma pessoa que aplica o reiki já está se auto-aplicando. Então é isso, é dando que se recebe. É isso que nós precisamos ficar atento, para que possamos conectar com objetividade a energia do Pai. Mais alguém? Não, nesse caso, né, você está falando também, a gente esquece. Quase todos os nossos problemas você tentando ajudar alguém. Aí falar, como você colocou, eu estou com um problema de não, mas se você for no nosso relevante, bate na tua porta, eu preciso de uma dor, você pode me ajudar. Ou se você sair daquele conforto, eu já cheguei. Aqueles que se envolvem a enxugar as lágrimas alheias não têm tempo de chorar. Aqueles que está voltado aos seus pensamentos, às suas ações, suas palavras, para coisas altruísticas, elas não percebem o que precisa, ela passa por suas vicissitudes sem perceber. Ela não potencializa aquilo que é tão sabido. Mente vazia, oficina do capeta. Quando a gente está ocupado em enxugar as lágrimas alheias, quando a gente está procurando se autoconhecer, não vem coisas ruins, não vem. Se vem, passa batido, vai embora, não valoriza. Aí nós não vamos valorizar, não sustenta. Não sustentar, não cria uma simbiose. E quantas vezes a gente fica preso em encarnações por sustentar alguma mágoa de alguém, sabe? Fica querendo vingar, me paga, você vai ver quem sou eu, um dia eu vou te pegar. Preso nessa energia, A gente sempre vai sofrer em função disso. E é um dos temas que nós vamos ver também hoje. Saúde emocional.
Mágoas e ressentimentos trazem grandes sofrimentos, por se represam os sentimentos negativos em cápsulas rígidas dentro do coração. O corpo emocional armazena todos os sentimentos e emoções. Os saudáveis, os que te fazem feliz, são os responsáveis pela sua saúde emocional. Os negativos trazem as doenças emocionais que se transferem para o corpo físico em forma de doenças, desde as alergias até as mais graves que levam ao colapso do corpo físico. A rigidez do ego negativo leva a esse equívoco. Quanto mais você puder compreender que as mágoas, os ressentimentos te prendem e te paralisam, mais leveza encontrará na sua vida, não valorizando os aspectos negativos e não aumentando as dificuldades. Se ainda encontra-se dentro de postura rígida, como reação imediata ao estímulo recebido, reflita em minutos antes de responder. Verá que assim todo o quadro poderá se modificar para você. Aprenderá a avaliar a situação com calma e sabedoria. E com esse aprendizado, encontrará sua saúde emocional e seu bem-estar. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Quando a gente toma qualquer decisão envolvido emocionalmente, pode ter certeza que o tiro vai sair pela culatra. Num relacionamento, saiu qualquer briguinha, tá, eu não quero, vai embora, vai, some da minha frente, eu não quero mais saber de você, amanhã vai chorar muito. Essa precipitação, houve uma interação do plano errante, fez com que tomasse decisões precipitadas que vai se arrepender e muito. Então, todas as decisões devem ser colocadas pró e contras, num estado harmônico, nunca envolvido emocionalmente. Sai correndo, qualquer discussão, cala, fala, fica quieto, fecha a boca, sai, se tranca no quarto, vai orar, sai de casa, voltou, está calmo, então tenta conversar normalmente, tenta chegar num denominador, e com isso nós vamos tomar decisões mais sábias. Então, quando a gente se envolve emocionalmente, a primeira atuação que nós vamos ter, influências do plano errante, porque sentiu uma abertura muito grande. E o que o plano errante quer e fazem diante das nossas aberturas? Incentivar que abaixemos cada vez mais as nossas vibrações, para que eles fiquem na altura de atuação, nos ter como escravo. Porque quando a gente está calmo, harmônico, eles não têm atuação. Eles não atingem essas oitavas superiores. Então, diante de alguma discussão, diante de algum mal-estar, do entendimento, procura não tacar lenha no fogo, que só vai contribuir para o seu sofrimento. Procura afastar e se acalmar. Para ajudar é a mesma coisa. Se está uma briga, um acidente, alguém deitado no chão, procura se acalmar e fazer oração. O plano espiritual precisa de alguém equilibrado para modular uma energia, para ajudar aqueles irmãos. E se a gente não tiver harmônico, nós vamos ser outro paciente, não socorrista. Em casa, diante de dificuldades, fora de casa, aí muitas pessoas falam assim, mas isso aí é só para anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não, para nós, quando a gente treina, quando a gente treinar para isso. Então, que possamos fazer
essa reflexão e diante da reflexão fazer treinamento. Quanto mais você puder compreender que as mágoas, os ressentimentos te prendem e te paralisam, mais leveza encontrará em sua vida, não valorizando os aspectos negativos e não aumentando as dificuldades. Pintou um pensamento negativo? Tira a lição. O que eu posso fazer para que eu não deixe que esse pensamento me roube minha alegria, minha paz? O que eu posso fazer para estar tirando esse pensamento de mim? É não valorizando, não dando atenção, é devagarzinho vai saindo. Proibir que ele chegue até nós, isso é impossível. Ninguém tem essa capacidade de proibir que um pensamento negativo chegue até ela. Ninguém. Chegar é uma coisa, se instalar ou prejudicar quando chegou é outra coisa. Então, diante da minha postura, ele vai se instalar, vai fazer com que haja sofrimento em mim ou não. Ou ele vai chegar e vai continuar a sua caminhada para onde ele achar mais facilidade de se instalar. Perguntas? Deixa eu ver o que ele fala mais. Se ainda encontra-se dentro dessa postura rígida, com reação imediata ao estímulo recebido, reflita em minutos antes de responder. Verá que assim todo o quadro poderá modificar para você e para outra pessoa. Quando há uma discussão, geralmente o ego está ali, cutucando. Não leva desaforo para casa não. Não deixa ela crescer a crista não. Ela está abrindo a asa. Ela, a pessoa, não a mulher. Porque tem barraqueiro homem e barraqueira mulher. De ambos os sexos. Então, quando a pessoa está alterada, a melhor forma a gente não se alterar e entrar nas vibrações que ela esteja. Porque aí é que mora a atuação do plano errante. Por isso que é dito, quando um não quer, dois não brigam. Por mais que a pessoa queira brigar, você vai fazer barreiras energéticas, vai criar luz, tá? Começa a entoar mantras, Kodoshi, Om Namah Shivaya, Jai Jagatambi e tantos outros mantras benditos, não alto, não para a pessoa ouvir, que ela vai ficar mais tiririca ainda. Quer ver a pessoa ficar maluca, começa a orar quando ela está fazendo alguma coisa. Aí que ela taca a pedra aí. E se fizer ouvido novo? Ai, Não, aí é pejorativo, aí é ativa mais ela. A melhor coisa é a gente sair de perto. Porque se ficar perto, ela vai ficando impaciente de ver a gente calado também. Porque ela quer sugar nossa energia, ela quer, de alguma forma, briga. E a gente precisa evitar essa briga. A gente e as pessoas que têm mais consciência disso. Tá? Vai no banheiro, sai de casa, tal, dá uma volta, areja os pensamentos, vai fazendo oração, mandando muita luz, vai orando, mandando muita luz, se acalmando, principalmente se acalmando. Depois que se acalmar, manda luz para aquela pessoa, volta, calma, tal. Se ela estiver falando aí, gritando, sai outra vez, até acalmar. Celso, quando uma criança pequena assim, dos 3 anos, já começa a dar ordem, já começa a querer fazer assim, e se não é assim, respeitado a sua vontade, começa a chorar e berrar, o que os pais fazem? Tem um detalhe, se ela chegou a esse ponto é porque os pais permitiram, devido à postura que tiveram com eles. Nunca bater, porque bater só piora. Não se cogita em bater.
se cogita firmeza. Não é assim. Não pode ser assim, com firmeza, falando, chamando atenção e tal. Se os pais deixaram a criança chegar até um limite assim, ela precisa ter psicologia também para regredir, sem rigidez, porque muitas vezes, quando a criança extrapola, porque os pais deixaram chegar àquele ponto, aí começa a usar da rigidez, não da firmeza. Aonde atrapalha tudo, aonde atrapalha. Em muitos casos é necessário até acompanhamento psicológico, e com muito carinho, muito amor, muita firmeza. Não pode, nós já te falamos que isso não é bom, não pode. Fala bastante vezes, chamando atenção e segurando, mostrando tal. Cada um vai agir do seu jeito, sem bater, sem violência, sem rigidez, porque só atrapalha, pega trauma, a criança fica revoltada. Então que tomemos cuidado também nisso, para que possa evitar a brutalidade, a postura de rigidez, porque isso não é bom. Na verdade, quando uma criança é educada desde pequenininha, dificilmente ela chega a extrapolar. Agora, quando nós não estamos falando todas, tem algumas que têm algum problema, que precisam um acompanhamento da medicina terrena também. Mas o plano espiritual sempre aconselha, nunca use de rigidez com criança, nunca use. Se tiver que fazer alguma repreensão, que faça firme, mostrando para ela, segurando, mostrando para ela. O bater não dá certo. Quem mais? Oi. Em relação a isso, quer dizer, eu acho, na educação infantil, considerando, no caso dessa criança, do exemplo dessa criança, considerando a lei da reencarnação, o processo reencarnatório, tá? Então ela trazendo já resquícios e resíduos de existências anteriores. Se os pais tiverem já um determinado grau evolutivo espiritual, isso não ajuda? Ajuda, mas nem todas estão como criança cristal chegando. Tem crianças que vêm ainda cumprir alguma etapa que fora interrompido, principalmente numa eutanásia. Então não vem crianças cristal, crianças evoluídas. Vem crianças ainda que precisam de um tratamento assim, com muito amor, mas com muita firmeza. As crianças de cristal, ela não precisa nem de firmeza, ela precisa de muito amor, ela precisa de trabalhos, sabe, manuais, psicológicos, assim, mas nem de firmeza, eles não precisam nem de firmeza, quanto mais rigidez. Então, essas crianças cristal, os pais vêm mais ou menos preparados como crianças, como índigos. Agora, as outras que vêm terminar o seu ciclo por ter sido interrompido num processo, principalmente de eutanásia. As crianças morrem na barriga da mãe, morrem muito cedinho, ou até com 10, 8, 7 anos. Então, essa faixa que eles passam para terminar a eutanásia que fora interrompida. Só uma diferença aqui, a geração índica, de pai, ela data assim, da metade da década de 70? 70 começou a vir mais seres preparados para receber as crianças cristal. Então, chegaram em 70, lá para 90 ou 80, não, 70, lá para 90, 100, 2000, começou já a ter as crianças. Hoje nós estamos com 2018, já tem muitas crianças aí, adolescentes, e eles estão, o plano espiritual falou que até 2042,
as crianças, a maior parte das crianças já estão assumindo postos governamentais, sabe? De uma forma muito abrangente, até 2040, 42. Já estão assumindo postos importantes aqui na Terra, e que vai fazer toda a diferença, né? Atenção, agora sendo que os pais, logicamente os pais vivem, não necessariamente os dois, o pai e a mãe. Ou o pai ou a mãe, dificilmente são os dois. Segundo o relato, dificilmente vêm os dois índicos, o pai e a mãe. Geralmente ou é o pai ou é a mãe que vem incumbido para ajudar essa criança. E algumas vezes a criança que ajuda os pais. Algumas vezes a criança que ajuda os pais. Nós tivemos casos já de contato conversar com os corpos superiores dessa criança. Ela falou, eu estou tendo dificuldade, essa pessoa que está me cuidando está tendo uma certa dificuldade, mas eu vou me superar nessa adequação e vou ajudar muito essa pessoa. Ela citou isso. E tem muitas assim. São crianças que têm muita dificuldade de se adequar nesse sistema, nesse processo denso que nós estamos. Porque não é só sintonizar nessa vibração, é sintonizar e sintonia e sincronia. É estar aqui harmônico, vibrando normalmente. É uma inadequação energética. Elas vêm de 10ª dimensão, 12ª dimensão para uma 3ª dimensão. Imagina a inadequação energética. Basta que analisemos o seguinte: nós estamos trabalhando para nos sutilizar. Um pouquinho que nos sutilizemos já é uma inadequação para viver num sistema doentio desse. A gente percebe muita brutalidade que antes não percebia, a maldade no coração das pessoas. A gente perde como uma pessoa pode ter maldade desse jeito. A gente sutiliza só um pouquinho. Imagina uma criança que vem em 12ª dimensão. É uma dificuldade muito grande. Celso, considerando, né, é importante dizer o pai ou a mãe, ou um ou outro, como você falou. Se vier, por exemplo, numa primeira gravidez, uma gravidez de gêmeos idênticos, gêmeos iguais, tá? Existe a possibilidade dos dois serem cristais? Não sei. Vou perguntar, vou procurar saber. Nunca perguntei isso. Foi boa pergunta. Se tem possibilidade de vir duas crianças cristal. Foi boa, vou perguntar. Agora só para o mês que vem. Essa é a última palestra desse mês e nós vamos voltar dia 14 do mês que vem. Então, se eu esquecer, faz favor de me lembrar, tá? Quem mais? Oi, minha irmã. A diferença da criança cristal e do índio é em relação à parte do corpo emocional? Não, o que ocorre é o seguinte: um índico é uma pessoa, é um ser mais preparado. Ele foi preparado numa colônia espiritual e recebeu todas as orientações como deveria proceder diante de um ser de uma envergadura na luz mais elevada. Então ele passou por uma escola na colônia espiritual nesse sentido. Já foi tudo bem, um cronograma bem elaborado. A criança cristal, ela já é um ser evoluído. Ela vem como numa personalidade cumprir uma missão. Ela não vem com processo kármico, ela não vem com envolvimento emocional. Pouquíssimo, porque todos que encarnam no corpo físico têm medo pouquinho, emocional pouquinho, porque está no corpo humano. Se não tiver, que nem uma pessoa que não tem medo nenhum, não tem uma autodefesa.
para estar num corpo físico. O medo restringe muitas coisas da gente ter cuidado conosco. Então, um pouquinho é necessário, um pouquinho do emocional é necessário. Mas muitos que estão aqui, num processo kármico, se envolvem 90% no emocional e 10% na compaixão. E eles são ao contrário. Eles envolvem 90% com compaixão e 10% com emoção. Então já está preparado para isso. Eles não têm vontade, não querem e não fazem maldade para os outros. Eles não guardam raiva, rancor, porque já ultrapassou essa barreira. Porque um ser, para adquirir a iluminação, ele precisa adquirir a maestria do perdão, não ter ressentimentos, não ter crueldade no seu coração, querer o mal, não ter esperteza de passar a perna nos seus semelhantes. Então tudo isso fica aqui. Fica, e os corpos inferiores, eles vão livres dessas anomalias. E quando vêm, eles voltam com esses corpos inferiores para poder cumprir a missão aqui, altamente sábio, altamente, e a maior parte dessas crianças vão passar despercebidas como mestre. Elas vão só fazer o trabalho de amor, de modular energia, de postura, de muito carinho e amor, todos vão perceber, mas não vai ter como um Baba, um Dalai Lama, não vai ter, não vai destacar, pouquíssimas. Tudo bem, para mim está claro a criança cristal, mas não ficou claro a criança, o que caracteriza uma criança índica? Índico, na verdade, já não é mais criança índico, pode até estar nascendo para ajudar futuras crianças que chegarão cristal. Mas as que chegaram já são adultos, já são seres que já têm filhos, que já estão cuidando dessas crianças cristal. São seres que passaram por um treinamento numa colônia espiritual apropriado para cuidar melhor dessas crianças cristal. Então, quando se autoconvocou para cumprir alguma missão, ele disse, deixa eu ajudar tal pessoa que é muito afim e tal. Aí o conselho kármico, para isso você vai ter que se preparar numa colônia espiritual para vir preparado para receber essa criança cristal. Deu para entender ou não? Não. Não, mas assim, eu tinha aprendido, o que caracterizava mais a diferença do cristal e do índio, é que na índio, a parte emocional dela não estava trabalhada, era difícil. Já cristal Não é assim, não é assim. A índico, ela ainda tem processos emocionais, ela tem ainda exacerbado, mas é um ser mais preparado no que tange para dar apoio a essas crianças cristal. Ela já vem mais preparada nisso, não mais por causa de ser criança cristal, o emocional vai ser menos ou mais, não é isso. O que ocorre é o seguinte, ela trabalha para não deixar isto exacerbar, para isso não atrapalhar o cuidado. Olha, nós tivemos vários contatos com criança cristal e os pais delas. Precisa ver, as crianças falaram aquilo que eu estou te falando, nós vamos ajudar aquela pessoa que deveria nos ajudar. Nós vamos ajudar. E não fica chateado, não fica. Aí perguntaram também, tem possibilidade dessa criança cristal extraviar, partir para o caminho errante e não cumprir sua missão? De hipótese nenhuma. Tem possibilidade de dificultar o despertar em curto tempo, pode alongar o tempo. Se vier um pai índico que não cumpre com aquilo que se autoconvocou, que ele entra aqui e se seduz pelas coisas da matéria, paixões e desejo, vai dificultar um pouquinho ou um pocão no despertar da criança cristal, por a escolha que ela teve, a índica, porque ela não é evoluída, ela foi preparada para aquilo passivo de
errar. Aí a própria criança ajuda ou o pai ou a mãe, que não são os dois. Segundo o relato, dificilmente são os dois, raramente. É um ou outro. Então eles vêm com essa missão de ajudar essas crianças, que vai fazer toda a diferença no início verdadeiro da nova era, que tudo indica que será em 2040, 41, 42. São 30 anos de revolução de conceitos e paradigmas. Começou em 2012. Esses 30 anos está mexendo com tudo, economia, política, com nossos conceitos. O nosso conceito, a gente está desfocado, a gente está meio tonto, sabe? Porque está tirando a gente de cima do muro. Não está deixando a gente ficar de cima do muro. A gente vai ter que escolher. Ou vai para a luz ou vai para a sombra. Se a gente não escolher a luz, nós não vamos ficar na nova era aqui na Terra. Nós vamos ser transladados para outras moradas do Pai, compatível com as nossas vibrações. Porque eu não escolhi a luz, eu vou me tornar um ser trevoso, eu vou pertencer ao capeta. Não é isso, criatura. Eu vou para uma terceira dimensão, continuar a escalada até o dia eu me convencer que eu preciso crescer espiritualmente. Não há castigo imposto na luz, não há punição, há adequação energética. Se eu não me adequei numa energética multidimensional, eu não posso ficar aqui, onde o amor vai prevalecer, onde a fraternidade vai imperar, onde a alegria, a gratidão vai sobressair. E se eu não gosto nada disso, se eu não adquiri nada disso, eu não posso ficar aqui. É bom que vai acabar com o STF, né? Pelo menos. E tantas outras coisas. Esses irmãos equivocados, não só da política, sabe? Não só da política, mas irmãos embrutecidos, querendo passar a perna no seu semelhante. Está cheio no nosso meio. Um querer ser mais do que o outro, um querer sobressair, um querer arrancar o sangue do outro para ter poder. No nosso meio. Política, economia, todo lugar. Oi, só um minutinho aí. E também para aqueles que não querem, principalmente, porque são os doentes que precisam de médico. Quando a gente está com uma alta autonomia, soberania, quando a gente está com força total, a gente não precisa muito de força extra, a gente caminha com as nossas próprias pernas. Quando a gente está precisando, então, é nesse sentido que precisa compreender, todos nós, que irmãos equivocados são muito mais assistidos do que aqueles que não são equivocados. Então, veja bem, é um negócio muito delicado, porque a gente não sabe realmente o que ocorreu, não pode dar opinião e nem julgar, mas vamos ver do modo geral. As pessoas que vacilam na luz,
que perde a oportunidade de cumprir sua missão com ética, moral e espiritual. Ela, evidentemente, ela é muito bem assessorada pela luz para oportunidade de redimir seus erros, porque quanto mais vos é dado, mais será cobrado. Tem um detalhe, se ela faz algum trabalho na luz e não fez adequadamente, ela diminui a doação, o assessoramento. Vamos dizer, um premonitor, que veio com uma predisposição premonitória, que está percebendo algo que vai acontecer e trabalhar uno com a espiritualidade para que haja harmonia naquilo que vai acontecer, não para evitar aquilo que vai acontecer. Não existe isso. A luz não precisa de nenhum encarnado para evitar aquilo que vai estar bem programado, sabe? O que está predestinado, o que está num cronograma, não é isso, é por uma ligação para que haja harmonia. Esse irmão começa a ganhar dinheiro com esse, começa a inventar com esse, começa a dar uma desperta com isso, não vai ter mais assessoramento. Ele vai usar aquilo que ele acha, que ele soube, num animismo, e vai enganar os outros. Uma pessoa que faz um trabalho apométrico, uma pessoa que faz uma canalização, se não usar adequadamente esses meios, não vai ter assessoramento, vai diminuindo a faixa de vibração. Sabe quem vai assessorar esses canais? O astral inferior. O astral inferior. Aí vai vir, não estamos falando mal da Umbanda, hein? Perceba isso. Vai vir uma preta velha, um preto velho, um caboclo, 11 fios, com todo aquele palavreado, achando que é preto velho. E vai ver um ser trevoso, ligado ao governo oculto, se passando numa Umbanda de preto velho. Agora, tem tantas casas benditas de Umbanda, que faz o bem, que não serve a mamão, só a Deus, não fica com esses rituais macabros, com essas oferendas e tal, vai elevando seu nível de oitava superior, vai tendo assistido por um denominado preto, branco, japonês velho, lá que não tem nada disso, naquele linguajar que o pessoal gosta, com muito amor, um ser de alto quilate na luz. 11 fios, vai ver um mestre muito evoluído que está ali. Sabe que eu penso nesse sentido, a gente, como você vê, a gente não sabe o que aconteceu. Existem as perseguições contra a luz. E aí, o que deve fazer uma pessoa que entra num estabelecimento? Sentir o que fala, sentir o que... Você tem que fazer isso, sai imediatamente desse lugar. Quando você entra num estabelecimento, num templo, numa sinagoga, num espaço, e alguém falar para você, você tem que fazer, levanta, faz de conta que você vai no banheiro, não critica, vai embora, fala assim, obrigado Senhor, aqui não volto mais. Que é fria, a luz não exige, não critica, não impõe, não tem pacto, a luz não faz nada disso. Agora, determinados lugares fazem. E aí a gente vai saber como está a minha vibração ali, como eu estou evoluindo, como eu estou me tornando uma pessoa melhor ali. Não, eu só estou buscando benefício lá que parece que eu estou recebendo. Minha vida está sempre enrolada. Vai percebendo. Então, quando a gente estiver perdido e não souber para onde ir, vai do caminho do perdão, da fraternidade, da compaixão, do amor verdadeiro, enxugar as lágrimas. Vai para esse caminho, que eu e você e ninguém vai errar. Vai. E se está difícil de achar algum lugar para frequentar, para que tenha um assessoramento, que nem a irmã falou, quando a gente senta num lugar de luz, que tem afinidade, tem alegria numa conexão com o Pai, que está percebendo que está se tornando uma pessoa melhor, mais fraterna, se conecta com Deus,
E procura frequentar esse lugar de afinidade, porque ali, a falange dali vai fazendo um acompanhamento, vai fazendo trabalhos, sabe, de tirar implantes, de energizar. Cada sentada que vem aqui, ou em outra casa de devoção, nós estamos sendo trabalhados. Estamos sendo trabalhados. Os irmãos que estão conosco aqui, que são muitos, estão sendo trabalhados. Estão trabalhados. É só aqui? Não, um monte de casa de devoção. Mas a maior parte não tem nada disso, só o astral inferior. É a ganância do poder, é vaidade espiritual. Então, que possamos sentir para não ser enganados. Quanto mais conhecimentos tivermos, quanto mais expansão consciencial tivermos, mais difícil do falso profeta nos passar perto, nos ludibriar. Aqueles que não lê nada, aqueles que não expandem nada, compram uma vassourinha por R$1.000 para varrer o mal que está na casa dele. Aí compra essa vassoura, que ela é ungida por Deus. Eu sou o representante maior de Deus, eu vou vender por R$1.000. Você leva essa vassoura, você varre 3 vezes por dia, você vai tirar o mal da sua casa. As pessoas acreditam. E a reforma íntima? E o perdão? Isso aí deixa de lado. Deus é misericordioso. Em outra encarnação eu faço isso. Hipócritas. Então, que tudo isso seja incentivo para reflexão e nunca como entendimento de crítica, porque se vê o quanto nós precisamos nos melhorar, estamos tudo no mesmo tacho, sabe? Vocês aí, de outra religião, nós daqui, dessa aqui, todos nós estamos aqui para nos melhorar. Não para criticar o mal dos outros, mas quando relata fatos, serve para reflexão, para até a melhora nossa. O que eu estou fazendo em função disso que não estou gostando que estão fazendo lá fora? Reflexão. Não achar que nós somos melhor, nós somos pura nada. Tudo no mesmo tacho, precisando melhorar, precisando perdoar, precisando amar verdadeiramente. Não por interesses egoísticos. E assim nós vamos fazendo uma ligação sincera com Deus, não hipócritas. Já chegou a hora de parar com isso. Oi, irmão. A respeito da nova era, se vocês dizem que ela terá no início a partir de 2042. A expectativa, a previsão é essa. Porque, na verdade, ela faz parte, então, da própria transição planetária. Faz parte? Da transição planetária. É. Então, a pergunta é a seguinte, eu gosto de esclarecimento aqui. A partir do início dela, de 2042, até o final, né, da previsão do término da transição planetária, que é 2151. Pois é, então, ela vai ser absoluta? Ela vai ser soberana? Ou poderá, na verdade, um novo tempo se interpor aí? Quem que vai ser soberano? As crianças? A nova era, ela vai durar 2160 anos. A nova era, a era multidimensional aqui na Terra, vai dar essa volta no trópico de Aquário. Enquanto nós estivermos no Aquário, ainda está a nova era impulsionando. Depois dessa fase, nós vamos pegar outro ciclo de outra etapa, mas até eliminar todo o mal da Terra, vai demorar. Enquanto não chegar, digamos, chega 2151, tirou o governo oculto, tirou os seres embrutecidos, tirou a epidemia, parou o câncer, parou tudo. Então vai ser mundos felizes? Não. Vai ter maldade ainda. Maldade pequena. Vai ter ciúmes, vai ter muita lapidação. Para se tornar um mundo feliz, vai demorar. Isso demora 500, 1000 anos para se tornar um mundo de determinada pureza, porque nós vamos ser puro por total quando entrarmos em Avona como seres absolutos. Não tem mais nenhuma pendência de crescimento, de aprendizado. Quando entra no mundo espiritual, já entra com a pureza.
já não tem maldade, não tem nada. Ainda na morôncia, ainda é um trabalho a ser reparado, coisinhas pequenas. Porque os seres absolutos, na verdade, são aqueles que já passaram por todas as vicissitudes necessárias. Na nossa linhagem de mortal ascendente, quando o último estágio do mortal ascendente é como ser absoluto, quando ele entra em Avona, ele sai do mundo espiritual e entra em Avona, puro com todos os conhecimentos e sabedoria. Porque quando sai de lá, Deus criou puro com simples e ignorante. E quando entra, entra com todo o conhecimento e sabedoria e com a pureza de que saiu, sem nenhum resquício. Agora, lá em Avona, nós vamos continuar trabalhando e júbilo. Eu faço algumas brincadeiras com muito respeito com o plano espiritual. Eu falo assim, vocês não precisam de férias? Ele falou, o que cansa é a matéria, é o corpo físico. Onde nós estamos não cansa. Tudo que a gente faz é alegrias. Eu vou ficar de férias da alegria que eu sinto. Eu quero cada vez mais alegria, mais júbilo. Então nós não podemos ainda entender, no nível de consciência que estamos, o a tempo. Sabe, gente, eu não consigo imaginar como que é a tempo. Eles falam assim, tudo que você for fazer fora do tempo é em matéria de vibração. O que vai contar o tempo que você precisa, que não tem tempo, mas o que você precisa fazer numa morôncia vai ser o nível de vibração que você vai atingir. Então não vai determinar, eu vou ficar 1000 anos, 2000 anos, não tem esse tempo. Tem o nível vibratório que eu me encontro para passar para outro estágio. Eles falam assim, que é difícil da gente entender. Sabe, como que eu vou analisar esse tempo, quanto tempo? Eu perguntei, eu vou ficar muito tempo na morôncia o dia que eu for para lá? Eu falei, não tem tempo. A respeito desse médico, eu não vi essa fantástico não, mas a respeito desse médico, parece que já existe uma nota oficial não sei se da Federação Espírita, inclusive recomendando, dizendo que ela não compactua com esses médicos, não sei se médicos ou não, entre aspas, né, que fazem um certo estrelismo, até se propõe a ficar fazendo esses trabalhos. Que o verdadeiro espiritismo se dá nas instituições espíritas mesmo, através dos trabalhos fraternos, grupos de médicos, de tudo bem preparado, né? Então, eu acho também um pouco de falta de estudo as pessoas que ficam. Então, qualquer vacilo, o plano errante pega qualquer abertura e entra. Eu não conheço, nunca fui, li a respeito, que ele é muito famoso, principalmente nos Estados Unidos, cobra muito caro os trabalhos, tal, mas eu sinceramente eu não posso falar nada a respeito. Lamento, se for verdade, uma pessoa que cumpre um papel de fraternidade, seja sozinho ou separado, ou com não importa a fraternidade que faz e a sinceridade da fraternidade. E eu lamento mesmo, porque muitos se perdem, como o Lúcifer, o Caligácia, o Daligácia. São seres que faziam muitas coisas para a luz, se perderam por achar que era suficiente, não precisava de leis divinas para ser regido, as leis deles eram soberanas. É lamentável que perde uma oportunidade muito grande. Que oremos para essas pessoas que possam redimir os seus erros, caso seja, eu não sei, se for redimir os seus erros e um dia voltar a trabalhar com mais sinceridade e propósito na luz, porque com luz não se brinca, com luz, cuidado, querer enriquecer com a luz, cuidado, querer poder com a luz, que a maior parte dessas religiões, que é o poder com a luz, que é o poder com a luz.
Cuidado, que o plano errante entra e fica lá, achando que é um ungido de Deus. E na ignorância que se encontra uma consciência coletiva terrena, 90% vai acreditar no falso profeta. Vai numa igreja dessa, sem citar nome, não tem uma cadeira vazia. Tem fila lá fora esperando. Para ouvir o quê? Milagres? Eu vou tirar o mal de você? Vai tirar nada. Vai te atrapalhar a sua vida. Sabe quem tira o mal de você? Você, eu. Através dos pensamentos, palavras e ações e alimentação. Quando você perdoa o seu inimigo, você está tirando o mal de você. Quando você enxuga as lágrimas de alguém, você está tirando o mal de você. Porque lá você fez alguém chorar. Aqui você está enxugando as lágrimas. Assim que nós vamos conectando com Deus com sinceridade e propósito. Então, esse irmão, que ele receba muita luz, que passa pelas suas vicissitudes que tiver que passar, e que não cabe. Eu sinceramente eu não tenho nada a falar, porque não conheço. Se eu falar, eu estou inventando alguma coisa. Se for verdade, eu lamento muito. Lamento muito. E para entrar num processo desse, precisa tomar muito cuidado. Tem gente de todas as espécies. Eu atendo aqui, mas minha postura não dê liberdade para ninguém demonstrar qualquer interesse quando vem falar comigo. Não dei liberdade liberdade nenhuma para a pessoa falar alguma coisa, insinuar alguma coisa. É um cuidado tremendo, porque tem gente maldosa. Para te tacar numa fria, custa pouco. E nós, aliás, o lado negativo não quer que a luz... Não quer, então influa aí qualquer mentira. Você, para justificar aquilo, Deus me livre. Não, mas eu acho assim, que eles estão loucos para tomar a terra. Não querem que a terra, né, que nós humanos, melhorem. Sabe o que eu vou fazer mediante isso? Me precaver. Todas as pessoas que vierem falar comigo, vai ser filmada a conversa e depois nós vamos jogar, deletar tudo. Precaver. E eu? Voltando aqui o assunto anteriormente, da bronze, da Gabona, que isso é bem mais edificante, né? Por exemplo, você falou em termos de nível vibratório, né? Nível vibratório. Né? Em relação à própria escalada evolutiva. Hoje, em que nível, né, se encontra, por exemplo, Santa Saibaba e Madre Teresa de Calcutá? A Madre Teresa de Calcutá eu não sei bem certo. O Baba eu sei. Ele está no último nível da morôncia, esperando ele fazer a última auto-otorga aqui na Terra, para depois dessa última auto-otorga, como Prema sai, ele vai passar para o mundo espiritual, não podendo mais reencarnar num corpo físico, numa missão. Então não vai poder mais, depois dessa última. Agora, Madre Teresa de Calcutá, vou chutar, ela já está na morôncia, vou chutar, penso eu, no nível dessas crianças cristal, pelo o quanto ela se esforçou, o legado que ela deixou, o amor que ela irradiou. Ela deu um salto quanto tremendo, como Chico Xavier, o Chico Xavier e tantos outros benditos mestres que passaram por nós. Então vamos ver agora ambição e ganância. A ambição é o forte desejo de poder e riqueza, honras e glórias. O ambicioso possui como principal característica a obstinação, que tanto pode levar ao progresso como à queda moral ou espiritual.
O ato de ambicionar tanto pode ter teor positivo como negativo, depende do modo como é expressado. Quando usado para o bem, ele se expressa fraternalmente. Se usado para interesses egoísticos, ele se expressa negativamente. Sempre que a ambição se apresenta na tela mental e seja possível detectar se seu teor é negativo, é aconselhável usar da humildade, do silêncio e do amor para afastá-la do pensamento. Para tal, se faz necessário um constante vigiar dos pensamentos para impedi-los se expressarem de modo a machucar ou afligir o próximo. O ambicioso, sem limites ou responsabilidades, ignora o amor fraterno, pois seu objetivo é alcançar a vitória mesmo às custas das dores e lágrimas alheias. A busca desenfreada por riqueza, fama e poder impede a criatura ambiciosa em excesso não perceber o perigo que ameaça. Desconhece que a ambição egoística, quando externada, transformará seu coração num lugar vazio e pobre de bons sentimentos. Infelizmente, inúmeros são os que se perdem em suas ambições e exigências por prazeres e conquistas materiais que lhes fragilizam o teor emocional e mental. O ambicioso extremado não percebe que quanto maior sua ambição, mais se apresentará a necessidade de buscar mais satisfação que o levará ao desvario e à hipocrisia. Infelizmente, a ambição negativa tem um forte herdeiro, a ganância. Forte porque o principal objetivo do ganancioso é tudo possuir em excesso e, para tal, não mede esforço para conseguir o que tanto deseja, seja por meio lícito ou ilícito. Mas ambos são sentimentos contrários aos sentimentos de generosidade e de amor ao próximo. É que tanto o ambicioso quanto o ganancioso usam incondicionalmente dos maus sentimentos e das más emoções, sem importar os prejuízos que causam. Conclui-se, então, que os sentimentos de ambição e ganância são desejos exacerbados de ser, ter e receber mais do que os outros, indo totalmente na direção oposta da rota programada pelo sentimento do amor incondicional. Então imagine um ser que não tem princípios de ética moral e espiritual, não tem uma conexão com Deus sincera. Tem aquela mentirosa que quando tem um câncer, ai meu Deus, me ajuda, mas no dia a dia nem lembra que existe Deus. Uma pessoa dessa tem facilidade de um carisma, de mentir, de iludir, de usar das falcatruas. Ela se julga um poder na mão, uma ferramenta muito afiada, e ela vai cada vez mais sendo esperta perante seu irmão. Usufruindo dessas ferramentas, ela vai tomando gosto da sedução da matéria, vai adquirindo poder, vai sendo assessorado pelos Illuminatis, o governo oculto, e vai se prendendo, mata até a mãe, mata até o filho, mata quem for atrapalhar, para não perder o poder. É difícil para elas, porque não tem noção. Agora, segundo o plano espiritual, eu perguntei várias vezes, esses irmãos que cometem
essas falcatruas, tanto na política quanto fora da política, em qualquer lugar, eles têm noção que estão fazendo maldade? O plano espiritual, todos têm noção que estão fazendo maldade. Aí já o bicho pega. Se tem noção, vão ser avaliados pelo Conselho Kármico em função da intenção que ele cometeu o delito. Então, que perante todos esses ensinamentos que a gente recebe do plano espiritual, legado dos mestres, que possamos orar e vigiar. Quando as coisas estão fáceis, quando as coisas estão com muito porta aberta, tome cuidado. Tome cuidado que ali há um princípio de uma sedução para nos envolver em qualquer tipo de ilusão na matéria. Que possamos estar orando e vigiando com os princípios de dignidade. Eu posso ter bastante dificuldade no que tange a conforto material, mas eu tenho ética, moral e espiritual, eu quero crescer com dignidade, eu quero crescer na luz, eu quero ser um ser digno representante na seara do Pai. E com isso nós vamos crescendo e lapidando. Conforme nós anunciamos nas palestras passadas, nós vamos fazer um trabalho agora, junto com os irmãos que estão em casa assistindo a palestra, de perdão. Cada palestra nós vamos trabalhar em alguma coisa. Todos nós temos alguma dificuldade de relacionamento com determinadas pessoas, pai com filho, mãe com filha, e parente, e patrão, e colega que era amigo, que já não é mais, guardou ressentimentos. Então, que vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido, em casa ou fora de casa, se tiver algum conflito, que possamos mentalizar e emanar muita luz, pedindo perdão. Não importa se você acha que você está certo hoje, pode não estar certo ontem. Muitas das vezes é assim. Hoje nós pensamos que o outro é o culpado, mas por causa daquela culpa foi uma culpa que eu tive ontem. Então que mentalizemos, pedimos perdão a esse ser, emanamos muita luz e sempre convicto que não precisa mais dessa ligação simbiótica, dessa ficar preso nessa energia. Nós precisamos de alguma forma estabelecer um perdão mútuo, quando for possível. Se a outra parte não quiser, que tire todos os ressentimentos do seu coração, que não vai ter mais pendência com esse ser. Então que façamos isso agora, mentalizemos o nosso lar, se há conflito, que mentalize essa pessoa, que possamos pedir perdão mentalmente, espiritualmente, emanando muita luz, que os mestres possam modular e possamos modular também essa energia de bálsamos de luz, emanando para essa pessoa, para esse ser, ou para essas pessoas, transmutando todos os ressentimentos, todas as impregnações nas sagradas chamas violetas, e que agora as sagradas chamas multicoloridas derrame sobre esse lar, sobre esse local, sobre essas pessoas, criando cúpulas de proteção, e a porta onde habita o mal está selada. Agradecemos toda a equipe que puderam colaborar nesse sentido, e vamos assistir a palestra de casa conosco até dia 14. Nós vamos sair de férias sexta-feira agora e voltar só dia 14 de janeiro. Então, um Feliz Natal a todos, até o retorno.